Primeira coisa, preencho com clareador. Agora eu venho com o branco e vou preencher só essa pontinha aqui dela, ó. Molho sempre meu pincel na aquarela, que ele ajuda, ó, a dissolver melhor a tinta, espalha muito melhor. Agora eu venho com um pouquinho do verde pistache. Já vem encontrando com o branco, ó. Eu tenho sempre à mão um paninho, onde eu pego e seco o meu pincel. Molho na aquarela, ó, e venho misturando com o branco. Agora eu vou vir com um pouco do verde oliva, ó, aqui embaixo. Mais um pouco. E venho encontrando, ó, com verde pistache. Seco o meu pincel, tiro o excesso. E assim eu vou fazer todas as folhas. Fiz a outra folha da mesma maneira. Agora, eu vou pegar um pouquinho do sépia. E vou vir aqui embaixo, ó. Molho na aquarela silk. E venho escurecendo aqui embaixo. Sequei no paninho. E venho aqui só misturando um pouco com o verde oliva que eu tinha colocado. Agora, faço aqui, ó, um risquinho no meio. Sequei no paninho. E puxo aqui, ó. Agora, eu vou pegar um pouco do branco, quase nada, no meu pincel. Ó, e vou fazer aqui, ó, mais uns risquinhos. Vou passar aqui, ó, o clareador. Vou colocar no meio um pouquinho do branco. E vou vir com verde pistache. Seco meu pincel no paninho. Espalho a tinta. Agora, eu venho com mais um pouquinho do verde pistache. Preencho aqui atrás, ó. Eu vou colocar um pouquinho aqui também. Agora, eu venho com um pouquinho do sépia. Escureço aqui atrás, ó. Sequei no paninho. Molho sempre na aquarela, ó. Pode ser no sorinho fisiológico também. Ó, sépia. Seco no paninho. Com o sépia. Seco no pano. E eu venho com um pouquinho do branco. Bem pouca tinta. Tiro excesso no paninho. Vou passar agora o clareador só no rostinho dela. Agora, eu venho com o branco, ó. Vou colocar aqui na testa. E aqui embaixo dos olhos. Aqui no queixo. E aqui na ponta do nariz dela. Tirei o excesso no paninho. Agora, eu venho só abrindo um pouco. Agora, eu vou preencher o rostinho dela com salmão bebê.
Espalho bem. A orelha dela também. Aqui, ó, em volta do nariz dela. Um pouquinho aqui em cima também. Tira excesso no pano. Eu vou vir com o pêssego. Pouca tinta. Vou escurecer aqui, ó, embaixo do cabelinho dela. Sem descer muito. Vou vir aqui, ó, dentro da orelha. A outra. Aqui no cantinho, ó, vou fazer tipo um V, ó. Do outro lado, ó. Aqui embaixo da boca. Aqui no cantinho. Em volta do nariz. E agora aqui em volta dos olhos. Do outro lado. Agora eu vou lavar meu pincel, tirar toda a tinta, ó, secar no meu paninho. E agora, ó, eu venho só espalhando, ó. Então, meu pincel não tem tinta nenhuma, ó. E vou continuar aqui com o pêssego. Ó, aqui, a boquinha. Aqui, ó, embaixo do nariz. Até espalho aqui um pouco, ó. Agora eu venho com isca do jatobá. Vou aqui, ó, em volta do nariz, ó. Seco no paninho, molho na aquarela. E venho, ó, espalhando pra fora. Eu coloquei aqui também no cantinho dos olhos. Do outro lado. Embaixo do cabelo. Ó, tudo com jatobá. Acho que eu vou pegar aqui o pituá e venho com o jatobá. Aqui no cantinho da boca e do outro lado. Seco no pano. Agora eu venho, ó, e espalho um pouquinho pra não ficar tão marcado. Aqui manchou, mas ainda vou fazer o cabelinho, não tem problema. Ó, só espalhando. Agora eu vou pegar um pouquinho do rosa chá, vou vir aqui embaixo, ó. Seco aqui no paninho. E venho, ó, misturando. Põe um pouquinho aqui no queixo. Sujeirinha do pincel, ó, um pouquinho aqui na testa dela. Ainda com uma isca do jatobá e o pincel número 2, eu vou vir aqui, ó,
Vou marcar aqui os dois cantinhos, ó, tipo um redondinho. Deixa eu fazer um redondinho aqui. Ó. Sequei no paninho. E vou misturar, ó. É bem pouquinha tinta, ó. Bem pouca mesmo. Agora eu pego um pouquinho do branco, tiro o excesso, faço uma bolinha aqui, ó. Seco no paninho, só uma bolinha. Pincel número 2, um pouquinho do branco, ó. Nesse cantinho, nesse outro cantinho. Bem pouquinha tinta. Aqui embaixo, ó. No outro também. Vou pegar a isca do verde oliva e vou vir aqui, ó, nesse cantinho que eu vou fazer os olhos dela verde. Então, ó, pouquinha tinta. De cima pra baixo, eu venho encontrando com branco, ó, que eu coloquei. Ah, esqueci aqui da orelhinha dela. Na parte de dentro, ó, colocar um pouquinho de jatobá também, ó. Secar aqui com paninho. Escurecer essa parte aqui interna da orelha dela. Agora eu vou vir com preto. E vou aqui só preencher a íris dos olhos dela. Agora, com o filete e a tinta preta bem diluída, eu vou contornar todo o olhinho dela, ó. Contornar aqui. Ainda com preto, ó, eu venho aqui no cantinho e puxo um pouco aqui, ó, do preto. Só nos cantinhos, ó. Seco meu pincel. E, ó, só desço um pouquinho. Agora, eu vou vir com um pouquinho do branco. Vou colocar aqui em cima, ó. Na pálpebra dela. Ainda com o branco, faço aqui um pontinho de luz. Risquinho aqui embaixo. Agora eu vou vir com o preto bem diluído. Vem aqui em cima, ó, mais ou menos. E vou puxar os cílios dela. Com o rosa chá, eu vou preencher a boquinha dela. E agora, com rosa escuro, eu escureço aqui no cantinho, ó, dos dois lados. Aqui, e aqui no meio. Só puxo. Eu acho que esse cupido aqui tá muito grande, então vou diminuir um pouco aqui. Lembrando que essa caneta apaga. Aí assim eu acho que fica melhor. Ó, o rosa escuro. Então, no cantinho, no outro cantinho, no outro e no outro. Branco. Aqui no centro. Desse lado, desse lado. Ó, é um triângulo praticamente, ó. Seco no paninho. Vou espalhar. Agora eu venho com o rústico. Bem pouca tinta. Aproveitar o rústico, vou fazer aqui o buraquinho da narina dela, ó. Agora, com jatobá bem diluído, fazer aqui a sobrancelha dela. Queixinho.
Vou fazer um contorninho aqui no nariz dela. Passei clareador no cabelinho dela. Vou pegar agora o siena. Vou colocar aqui, ó, mais ou menos no meio aqui. Agora eu venho com o jatobá. Pouca tinta. Agora, ó, pincel em pé, eu vou vir aqui, ó, de baixo pra cima. Vou vir encontrando aqui. Pouca tinta. Vem fazendo a franjinha dela, ó. Jogando pra cima. A tinta tá bem diluída. Ó, de baixo pra cima. Só acompanhando o risco, ó. Pincel em pé. Continuo com jatobá. Pego aqui um pouquinho do siena. Molho o pincel na aquarela. Aqui do outro lado, também, ó, siena. E o jatobá. Aqui, ó, era melhor ter feito o fundo primeiro, né? Pra poder fazer esses cabelinhos aqui dela. Vou passar só um pouquinho aqui de clareador. Pegar aqui o amarelo bebê. Fazer aqui um fundinho. Lavo aqui o pincel. Só pra mim poder terminar o cabelo dela. Deixa eu pegar um pouco aqui do siena. Sequei no paninho. Venho aqui esfumando. Ó, bem diluído. Vou vir escurecendo aqui, ó, embaixo dessa folha. Aqui da tiara. Então, ó, o rosto bem diluído.
Seco o pincel. Pincel em pé. Aqui vai ter uns cabelinhos também. Sequei. De baixo pra cima, ó. Tinta bem diluída. Eu venho, ó, subindo. Agora, de cima pra baixo, eu venho descendo. Quase encontrando, ó. Eu tô com o pincel da série 421, o número 6. Fazer com amarelo bebê, ó. Vou só preencher com amarelo bebê. Aqui nesse espaço eu vou vir com o branco, ó. Mais um pouquinho do amarelo bebê aqui embaixo. Vou pegar um pouquinho do amarelo ouro. Molhei o pincel na aquarela. Seco no paninho. Com o sépia, eu vou escurecer mais um pouco aqui em cima. Pra ficar bem escurinho. Pincel em pé, eu vou fazer aqui umas florzinhas brancas. Com amarelo ouro, eu vou fazer aqui o miolinho delas. E eu vou fazer umas folhinhas também, pequenininhas.
com pistache. Pegar um pouco do branco, ó. Fazer uns brilhinhos aqui no cabelinho dela. Tem um cabelo sedoso. E agora, pra finalizar, com o rústico bem diluído, eu venho, ó, puxando mais uns cabelinhos aqui pra ela, ó. E um filete, pincel bem fininho, zerinho. Pegar o sépia e eu vou fazer aqui um contorno nessa folha. Vou pegar o jatobá e eu vou contornar a orelha dela, ó. Sempre tinta diluída, porque senão eu não consigo fazer isso, ó. E vou contornar também, ó, o rostinho dela, com o jatobá diluído. E agora com o branco. Preenchi o limão com amarelo limão. Agora eu vou vir com amarelo ouro. Ó, aqui embaixo do bracinho. Só preenchendo agora com amarelo ouro. Embaixo da folha. Não vou invadir esse branco que eu coloquei. Essas marcas aqui, é aquela fantasminha, a hora que eu passar o ferro vai sair. Se você fizer com lápis, faça bem fraquinho, pra não ficar marcado. Agora eu vou lavar o pincel, tirar toda a tinta, seco no paninho. E agora eu venho aqui, ó, só espalhando. Vou pegar aqui um pouquinho do amarelo ouro e uma isca só do sépia. Olha aqui meu pincel. Com essa misturinha, eu vou vir escurecendo aqui embaixo, ó.
misturo bem, ó. Um pouquinho também aqui, ó. Nessa misturinha do amarelo ouro com o sépia. Bem pouca tinta, ó. Embaixo do braço. E aqui embaixo das folhinhas. Já vou aproveitar e fazer o sapatinho. Eu já passei o clareador aqui de base. Vou colocar aqui, ó, o branco na pontinha do sapato. Agora eu venho com amarelo ouro e vou escurecer aqui embaixo o sapatinho dela. Vou deixar a ponta mais clara um pouco. E com aquela misturinha que eu usei aqui do amarelo ouro com sépia, eu vou vir escurecendo aqui embaixo, ó, no sapatinho. Fiz um pouco mais de misturinha, porque tinha acabado. Seco no paninho. Eu vou pegar só um pouquinho do sépia puro e vou escurecer aqui, ó, embaixo do sapatinho dela. Já passei o clareador de base. Vou pegar o branco, colocar aqui, ó, no bracinho dela, na mãozinha, aqui no outro, na mãozinha e aqui. Agora, eu vou vir com salmão bebê, as mesmas cores que eu usei no rostinho dela. E vou vir preenchendo. Salmão bebê nas perninhas. Agora eu venho com o pêssego aqui embaixo das folhinhas. As dobrinhas. Os dedinhos.
que ele já vem suavizando. Tirei o excesso, sequei no paninho, ó, agora sem tinta, eu venho aqui espalhando. Sequei no paninho, sem tinta. Eu venho espalhando. Seco no paninho, tiro o excesso, ó. Vou colocar aqui, ó, nos dedinhos. Essa dobrinha. Melhor o pincel menor ainda, deixa eu pegar o número 4. Aí, com 4 acho que é melhor. Aí vem com o pitual, ó, sem tinta. E espalho. Tiro as marcações, né? Embaixo aqui da folha, com o jatobá. As dobrinhas. Aqui do outro lado. Os dedinhos. Agora com pituá, sem tinta, pituá não tem tinta nenhuma. Eu venho espalhando. Vou colocar aqui na mão dela e aqui no bracinho. Aqui na perninha em volta da cesta, essa dobrinha. Embaixo do limão, dobrinha do pé. Pituá sem tinta. Seco no paninho para tirar o excesso. Mais um pouquinho do branco. Esse limão, eu fiz igualzinho esse aqui. Esse que tá aqui cortado, nós vamos fazer ele aqui. Preenchi com clareador. Agora, aqui na casca, eu vou vir com amarelo limão. E vou preencher essa parte aqui da casca. Com o branco, eu vou preencher essa parte interna aqui. Já vou descer o risquinho aqui branco. Agora, eu vou vir com amarelo ouro. Aqui nesse cantinho. Seco no pano, ó. E venho subindo o amarelo ouro. Vou colocar aqui um pinguinho do amarelo ouro. E agora, eu vou preencher com amarelo limão essa parte aqui interna. Aquela misturinha do amarelo ouro com um pouquinho do sépia, eu vou usar aqui, ó. Bem pouquinho a tinta. Seco aqui no paninho. Vou passar aqui nessa beiradinha, ó. Agora, nós vamos esperar o limão secar para dar acabamento.
E eu vou preencher aqui a cesta, ó. Já passei o clareador de base, né? E vou marcar, ó, todas essas marquinhas aqui que tem na cesta. Marquei todas elas. Agora eu vou vir com um pouquinho aqui, ó, na parte interna e vou puxar, ó. Agora, ó, eu venho aqui de cima pra baixo com siena. Agora, marquei essas aqui, ó, do mesmo jeito que eu fiz aqui. Vou espalhar aqui um pouquinho, ó. E do mesmo jeito que eu fiz em cima, ao contrário, eu venho com um pouquinho do siena. Vou pegar o branco. Fazer aqui um brilhinho, ó. Ainda com o rústico, eu vou escurecer aqui embaixo, ó. Bem pouquinha tinta. Ó, faço um risquinho aqui e jogo pra dentro. Aqui, jogo pra dentro. Ó, dos dois lados. Jogo pra dentro. Vou pegar um pouquinho do siena natural. E vou vir, ó, jogando aqui no meio. E agora eu venho com um pouquinho do branco. Seco no paninho. Já passei clareador aqui nesse meinho e eu vou vir aqui com o verde pistache. E vou preencher aqui, ó. Verde oliva. Sequei aqui no paninho. E eu vou fazer aqui dentro mais umas florzinhas branquinhas, daquelas que eu coloquei ali na tiara dela. Com amarelo ouro, eu faço o miolinho. Agora que o limão já tá mais seco, eu vou vir com amarelo ouro e eu vou vir escurecendo, ó, do miolo pra fora. E aqui do lado contrário, ó. Seco aqui no pano e jogo aqui pra dentro. E agora eu vou reforçar onde eu coloquei o branco. Aqui também, eu coloquei branco, ó. Ó, tem que vir marcando aqui com branco. Aqui também. E faço aqui também os risquinhos, ó. E agora, com o jatobá bem diluído, eu vou contornar a menininha, ó.